Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre maternidade, um pouquinho assim sobre minhas filosofias de vida no que diz respeito a ser mãe, né, e criar os meus filhos. Para quem é novo por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriana e eu tenho 2 filhos. A Isabela tem 6 anos e o Oliver tem um pouquinho mais de 2 anos e meio, quase 3. E sim, full disclaimer, tá? O que me deu ideia desse vídeo foi um outro vídeo da Lu Ferreira, a Chata de Galocha, que ela postou no outro dia, que ela tava fazendo, assim, perguntas e respostas sobre maternidade. E muitas das coisas que ela respondeu, eu assim, cara, onde eu assino embaixo? Porque eu achei, assim, é exatamente assim que eu penso, essa é a minha filosofia também. Isso me levou a pensar em várias outras coisas e várias atitudes e comportamentos de mãe que eu tenho perante os meus filhos que de repente, sabe, não são vistos como a melhor coisa, ou então, sabe, nessa coisa meio de mundo moderno, psicologistas de Facebook e metiolate que não arde, sabe? Que de repente não é o ideal de criar os filhos, mas que pra mim né? Óbvio que todo pai, toda mãe comete erros, a gente sempre tenta fazer o melhor para os nossos filhos, o que nós consideramos ser o melhor, mas eu penso muito assim, como eles estarão preparados para o futuro e as atitudes que eu tenho com eles agora e as atitudes que eu exijo deles, os comportamentos que eu exijo deles hoje, eu espero que tenham um reflexo no futuro do que o que eu considero como uma boa pessoa, um bom adolescente, um bom adulto. Então, no vídeo da Lu, a primeira coisa que ela falou, a primeira pergunta que ela respondeu foi em relação a dizer não. E ela teve a mesma atitude que eu tive quando eu ouvi ela lendo a pergunta, que foi gargalhar na pergunta de que dizer não para a criança. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para vocês assistirem, porque é muito bom. Mas a pergunta era alguma coisa relacionada que, tipo, falar não para a criança deixa a criança traumatizada. E foi isso que me levou, né, a ter a ideia desse vídeo. Mas eu acho que criança não só pode, como deve ouvir muito não na vida. Eu como mãe, meu marido como pai, e eu acho que, né, tô aqui metendo o bedelho de como vocês criam os filhos de vocês. Eu acho que todo mundo tem que falar não pros filhos para muitas coisas. Tem muitas coisas que eu poderia facilmente falar sim, dar para eles, comprar para eles, fazer por eles, fazer para eles, e que eu simplesmente falo não por convicção, pelo ensinamento do momento, porque na vida eles vão ouvir muitos nãos na vida e eles têm que saber, eles têm que aprender a lidar com não andar perfeito da vida deles e saber lidar com decepções e saber lidar com a vida falando não, sabe? Com não, você não entrou no time da escola, não, você não entrou para a faculdade que você queria, não, você não vai conseguir o emprego que você mandou o currículo e fez a entrevista. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. E eu acho que quando a criança aprende a lidar com isso ao longo da vida, eles se tornam, né, potencialmente, eu espero, adultos muito mais bem preparados para a vida real, para a vida adulta, do que aquela criança que, tipo, o pai e a mãe fazem tudo o tempo inteiro, sabe? Tá no supermercado, vem um pirulito, eu quero, $1, né? R$3, toma um pirulito. Não sei o que, tá, toma, faz. Não, a criança tem que saber ouvir não, porque, claro, vai levar sabe, a frustração, vai levar a chiliques, mas o melhor ambiente para uma criança em desenvolvimento aprender a lidar com essas emoções e com esses sentimentos é dentro de casa, sabe? É com o pai, é com a mãe, com os avós, com os tios, naquele ambiente protegido por pessoas que amam eles acima de tudo e apesar de tudo. E é o nosso dever sabe, ajudá-los a lidar com essas situações. Então, dizer não, eu acho que é uma coisa essencial na criação de filhos.
Crianças têm que aprender a ouvir não para muitas coisas na vida, e eu definitivamente, nesse ponto, sou uma mãe carrasca. Aliás, em vários pontos eu sou uma mãe carrasca, porque sim, é tipo tough love, né? Tem que ouvir não para aprender a lidar com a situação. E ainda no mesmo tema, é uma coisa que eu vejo muito em tudo relacionado, né? Blogs de maternidade, Instagram de maternidade, que é respeitar o tempo alheio. A criança, assim como tem que aprender a lidar com o não, a criança tem que aprender a administrar o tempo e entender que todo mundo precisa de um tempo para alguma coisa, e os pedidos, as demandas da criança nem sempre podem ser atendidas naquele segundo, naquele instante. Então, eu acho que é outro exercício muito valioso que eu faço diariamente com os meus filhos, que é: você tem que saber esperar. E a gente vê muito, né? Porque ser mãe, não consigo nem beber meu café quente. Porque ser mãe é comer a comida sempre fria. Entendo que existem fases e fases da maternidade. Não estou tentando comparar com as urgências das demandas de um recém-nascido. Mas uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 15 anos... tem que aprender a esperar, sabe? Se eu tô tomando meu café sentada no sofá e a Isabela, que tem 6 anos, ou o Oliver, que tem 2 anos e meio, vem correndo e me pede: eu quero fazer não sei o que. Ok, espera. Mas eu quero agora. Então senta aqui um pouquinho, porque a mamãe tá terminando sabe? Eu tô acabando meu prato de almoço, eu tô acabando meu prato de jantar, depois a gente vai lá, tá? Não, mas eu quero agora. Paciência, mas agora não vai acontecer. Porque eles têm que entender que o mundo não gira em torno deles, né? E, de novo, dentro de casa é um ambiente controlado de uma pessoa que ama os dois mais do que qualquer outra coisa no universo, e eu tenho que fazer com que eles aprendam que eu também sou um ser humano, que eu também preciso de um tempo pra mim, que eu não quero ir no banheiro com plateia, porque ir pro banheiro é um momento meu, é um momento de intimidade. Eu não quero toda vez que eu vou fazer xixi, né? E de novo, não tô falando de recém-nascido, tá? Tô falando que mais com 6 meses, com 1 ano... Não, 6 meses talvez muito, muito novo. Mas com 1 ano, com 1 ano e meio, a criança já tem que entender que não, você fica sentadinha aqui, a mamãe vai fazer xixi. Tá bom, sabe? Porque a criança tem que entender que eu também sou uma pessoa, eu sou mãe, mas eu também sou ser humano, e tudo na vida exige tempo, exige paciência, e você tem que, tem que aprender a esperar. Então, às vezes, seja por uma recompensa, olha, você quer muito pirulito na loja? Ok, se você se comportar muito bem enquanto a gente está no supermercado e esperar até o final, no final, quando a gente sentar no carro, eu abro o pirulito e te dou. Mas você tem que esperar os 40 minutos que vai demorar pra gente sair do supermercado, em vez de simplesmente dar agora, porque, meu Deus, a criança pediu e a criança precisa ter, porque falar não, porque vai dar um chilique, Óbvio que existem chiliques, né? Chilique, toda criança no mundo, no planeta. Os filhos da Beyoncé dão chilique todos os dias, tá? Seus filhos não são especiais, meus filhos não são especiais. Toda criança é igual, já diria minha avó, só troca o endereço. Então, dar chilique no supermercado não é exclusividade de ninguém, não é vergonha, porque acontece com todo mundo. E por isso mesmo que esses pequenos exercícios são importantes, porque a criança precisa aprender a controlar aquela emoção, eu faço muito timer, eu ligo o timer do celular e falo: ok, olha, daqui a 5 minutos eu levanto pra brincar com vocês, porque no momento eu estou fazendo sei lá o que, eu tô, colocando a louça na máquina, eu tô assistindo o jornal na televisão, vou lá, coloco um timer, deixo aberto pra eles verem, o tempo rodando. E quando o alarme toca, ok, esperaram 5 minutos, agora vamos lá fazer o que vocês querem, vamos lá brincar, vamos preparar o seu lanche, vamos, trocar o canal da televisão para você assistir o que você quiser. Mas é o exercício de fazer com que eles esperem, o que eles entendam que a vida não é imediata e que tudo exige paciência e que você tem que respeitar o tempo alheio também, e que a vida não acontece na hora e no
no momento que eles querem, do jeito que eles querem. E ainda nessa de que, né, eu quero que eles me vejam como uma pessoa, né? Eu sou mãe, mas eu também, sabe, eu tenho minhas necessidades, eu tenho a minha vida além deles. A minha vida não gira, obviamente que sim, mas, né, eu não quero que eles achem que, tipo, tudo no mundo gira em torno deles, né? Que existe a vida dentro de casa e existe a vida fora de casa. E que a vida fora de casa, o mundo não gira em torno do umbigo deles. Então, por isso que eles têm que aprender a ouvir não, eles precisam aprender a esperar e eles precisam saber que eu não sou perfeita. Eu sou uma pessoa imperfeita e eles também são imperfeitos. Então, eu não quero tentar transparecer e dar a impressão de uma mãe que nunca erra, de uma mãe que nunca faz besteira, que nunca tem as atitudes erradas, porque eu não sou perfeita e eu não quero que eles sintam uma pressão e uma obrigação de serem perfeitos. Eu acho que isso é extremamente danificador para o ser humano achar que aquela perfeição é exigida, sabe? Eu acho que existe uma diferença entre tem que trabalhar duro, tem que se esforçar, sim, arrumar os brinquedos no chão da sala. É cansativo, é um saco, é difícil, exige esforço, mas quando você acaba de fazer, você recebe aquela recompensa. Você pode assistir televisão, você ganha um sorvete, você sei lá o quê. Agora que a Isabela tá com 6 anos e tá acabando o kindergarten, então, sabe, a importância de estudar, a importância de tirar notas boas e os impactos que isso vai ter na vida dela. Então, a gente fala muito sobre se um dia ela quiser ter uma casa como a nossa casa, ela precisa estudar muito, ela precisa trabalhar muito, porque a vida dela não é a realidade de todo mundo, sabe? Os privilégios que ela tem e que terá ao longo da vida, ela vai ter que, sabe, se ela quiser manter essa vida quando ela crescer, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que juntar dinheiro, ela tem que fazer sacrifícios para um dia ela poder realizar o mesmo na vida dela. E, né, a importância da escola e de aprender, de se comportar bem e de obedecer a professora, blá blá blá, mas ao mesmo tempo balanceando aquela coisa de que você não precisa ser o estudante número 1 da escola, você não precisa tirar 10 em tudo, sabe? Você não precisa, eu como mãe e o marido como pai, nós não vamos vê-los diferente se tirar uma nota pior, se não for o melhor jogador do time de não sei o que da escola, se não entrar no time de não sei o que, sabe? Então é aquele balanço entre exigir o melhor, né, e dar um bom exemplo acima de tudo, mas sem exigir perfeição e sem colocar aquela pressão da perfeição. E outra coisa também é não tentar se encaixar, principalmente para novas mães, ou se você tá grávida, ou se você pretende ter filhos em breve, ou ainda tá com um bebê bem novinho em casa. Não tente se enquadrar nos padrões de mãe perfeita que você vê na mídia, que você vê nos artigos de psicólogo de Facebook, que você vê nos perfis de Instagram de mãe, sabe? Seja qual for o seu conceito, o que é uma mãe perfeita, o que não é. Se aquele papel, sabe, imediatamente vai contra quem você é, sabe, esqueça a você mãe, né, ou você pai. Se aquele determinado comportamento, exigência, sabe, fere quem você é como pessoa, não faz sentido na sua vida, esquece, você não precisa se encaixar em todos os padrões. Seus filhos não querem que você seja uma mãe perfeita, não querem que você seja um pai perfeito. Eles querem que você seja você, sabe? Que você seja feliz, uma mãe perfeita, que os filhos estão sempre impecáveis, que a casa tá sempre limpa, mas naquela coisa, né? Ai, sabe como é que é, né? A mãe tá sempre descabelada, porque mãe não tem tempo, sabe? Olha, a mãe não tem tempo de fazer maquiagem. Ai, nossa, cabelo, unha, não lembro a última vez que eu fiz a unha, porque sabe como é que é, né? Sou mãe, não tenho tempo pra mim mesmo.
porque tudo gira em torno dos filhos e isso tá te fazendo infeliz, isso não te faz uma mãe perfeita. Muito pelo contrário, porque é esse lado que seus filhos vão enxergar, sabe? É a mãe que tá sempre frustrada porque a casa não tá perfeita, sabe? É a mãe que tá sempre emburrada porque acabei de passar pano, você tá aí andando com o pé sujo, sabe? Acabei de arrumar a cozinha, deixaram um copo em cima da pia. É esse comportamento, é essa atitude que seu filho vai lembrar. Então, sabe, deixa pra lá, sabe, tire um tempo pra você, seja egoísta. Isso é uma coisa que eu falo em muitos dos meus vídeos, porque eu vejo, assim, maternidade, procedimentos de segurança num avião, sabe, quando eles te ensinam que cai a máscara de oxigênio, coloque a sua máscara antes de ajudar qualquer outra pessoa. E se vocês repararem, o videozinho, desenho, sempre é uma mãe com uma criança do lado. Sempre é um adulto com uma criança do lado. Para reforçar o psicológico de que você tem que colocar a sua máscara primeiro, ainda que seja o seu filho do seu lado. Primeiro você tem que cuidar de você, para você estar capaz, para você ser capaz de cuidar do seu filho, de cuidar da sua criança. E eu levo isso muito a sério em tudo na minha maternidade, porque se eu não estiver feliz, se eu estiver me sentindo um lixo, sabe? Se eu estiver me sentindo cansada, frustrada, sabe? Nadando pra morrer na praia, porque, né, realisticamente, pia suja todo dia, chão suja todo dia, brinquedo bagunça todo dia, cama desfaz todo dia. Se isso tá te causando uma frustração, sabe? Relaxa, você não precisa ser perfeita, você não precisa estar com tudo, sabe, com todas as bolas sendo no malabarismo ao mesmo tempo, e seja verdadeira você mesmo. O que te faz feliz, o que não te faz feliz. Quando você tá feliz, você vai fazer seus filhos felizes, e seus filhos não estão nem aí se você acabou de limpar a pia e alguém colocou um copo sujo dentro em cima da bancada. Tira o seu tempinho, vai brincar com eles, vai cuidar de você. Não exija essa perfeição o tempo inteiro, porque esse padrão ideal da mãe perfeita não exige. Crie a sua própria versão de uma mãe feliz. O que me leva a não entre no embalo de histeria coletiva. Não existe grupo de seres humanos mais histéricos coletivamente do que mães. Gente, olha, fala de gripe num grupo de mães, de WhatsApp, do Facebook, de sei lá o que, você vai ver a histeria se espalhando assim, que nem fogo selvagem numa mata seca, tipo, todo mundo entra numa histeria. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, tipo, respiro fundo, dou um passo para trás, coloco o grupo no mute, desligo o Facebook, seja lá o que for. Eu reconheço que eu sou uma pessoa naturalmente mega tranquilona, mega relax. Tem, assim, pouquíssimas neuras nessa vida, principalmente em relação à maternidade, né? Eu acho. Estou em paz comigo mesmo. Então, seja lá o que for. Eu acho que da última vez foi aquele Momo do Facebook, não, do YouTube, que, meu Deus, está ensinando as crianças a se matarem. E eu recebi tantos directs e mensagens. Você não vai falar sobre isso? Você também tem um canal do YouTube, você tem que alertar as outras mães. E vendo grupo de Facebook, de WhatsApp, aquela histeria coletiva, todo mundo deletando o YouTube, porque o YouTube está danificando o cérebro das crianças, meu Deus, não sei o que. Depois passou. Não era nada disso, na verdade era uma jogada de marketing. O YouTube desmentiu tudo, porque eles fazem, né, face recognition, não existe, sabe, você vê que, tipo, histeria coletiva que se alastrou. Alguém piolho na escola, nossa, histeria coletiva. Alguém tá com uma gripe na escola, nossa, histeria coletiva. Então, tipo, respira fundo, se afasta, porque essas coisas se alastram. E aí cria aquela sensação de que, tipo, você não tá fazendo o suficiente, você não tá sendo uma boa mãe, você, sabe, está permitindo que seu filho vá pra escola, mesmo sabendo que tem uma criança com piolho e outras 7 mães já falaram que meu filho não vai pra escola de jeito nenhum enquanto tiver essa coisa de piolho, essa gripe, não sei o que, não. Então, tipo, ainda mais se você tiver a plena consciência, você sabe que é uma pessoa com tendências aneuras, né? Que você é germofóbica e morre de medo de, tipo, germes e gripes. E, meu Deus, eu recebo muita mensagem assim, nossa, mas você manda seus filhos pra creche, você não tem medo de gripe? Seus filhos não ficam doentes?
Claro que ficam, né? Como eu falei, meus filhos não são especiais. Seus filhos também não são especiais. São seres humanos que, sim, contraem vírus, ficam doentes, o nariz escorre, sabe? O Oliver, dia sim, dia também, chega da escola todo ranhento. Faz parte, sabe? Ele está construindo seu sistema imunológico, vai se tornar um garoto, um adulto forte, saudável, que não pega qualquer gripezinha por aí, porque eu não fico, sabe, passando álcool gel, esterilizando qualquer coisa que eles encostam. Então, se você sabe que você é mais pra esse lado, então, tipo, se afasta, respira fundo, não entra na onda de histeria coletiva, porque isso só vai te prejudicar, te criar ainda mais neura e, consequentemente, prejudicar os seus filhos, porque te deixa numa situação cega de que eu tô fazendo a coisa errada, de que eu não sou uma mãe boa o suficiente, meu Deus. Então, respira fundo, se afasta. E eu assisti uma vez um vídeo, um TED Talk. Se eu conseguir lembrar, não sei, vou ver se ainda... Não, foi muito tempo. Mas enfim, eu vou tentar dar uma procurada. E aí, se eu achar, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês assistirem. É em inglês. É de uma psicóloga infantil e mãe de 4 ou mãe de 5, sei lá, da Finlândia, da Lituânia, não sei. E o tema do TED Talk dela era... Crie memórias e não expectativas. Então, ela contando, né, que como psicóloga infantil, como mãe de 4 crianças, então é uma mãe bem experiente, ela vê muito essa coisa dos pais criarem tantas expectativas para os seus filhos, sabe? Criarem tantas expectativas de tipo... Como que vai ser a casa? Como que vai ser a família? Como que vai ser a foto em frente à árvore de Natal? Sabe? Como vai ser a foto, sei lá, da festa de aniversário, sabe? Com a decoração, que não sei o quê. E cria tanta expectativa, isso coloca tanta pressão nas crianças, que as crianças acabam... Sabe? Crianças são bichinhos imprevisíveis, sabe? São seres que ainda não sabem controlar suas emoções e suas reações, e quando o comportamento das crianças não corresponde à expectativa dos pais, isso cria ainda mais frustração nas crianças, que por sua vez cria frustração nos pais e vira uma bola de neve, uma coisa que se alimenta na outra e estraga as memórias da criança, sabe? Porque a criança não vai lembrar se, sabe, a decoração dos brigadeiros na festa de aniversário estavam perfeitas, se estava todo mundo combinadinho com a camisa, com o vestido passado direitinho, no dia que contratou um fotógrafo para tirar foto da família. Não, a criança vai lembrar da memória, sabe? De ter brincado, de ter rolado no chão, de ter se lambuzado de brigadeiro, de ter corrido atrás do coelho, seja lá qual for as memórias que você está criando para os seus filhos, mas eles vão também ter muitas memórias que não são ensaiadas, que não são memórias criadas por você dentro da sua expectativa. Foi um TED Talk, assim, super iluminador, porque, obviamente, eu tenho muitas expectativas para os meus filhos, sabe? Hoje em dia eu gosto muito de, tipo, criar memórias, sabe? Vocês, né, devem ter percebido por alguns dos meus vlogs que, tipo, eu sou mais empolgada das atividades, decoração de Natal, caça ao ovo de Páscoa, decoração de Halloween, porque eu acho isso lindo e eu quero, sabe, que um dia... Quando eles tiverem os filhos deles e os netos deles e que eles tenham vontade de reproduzir certas coisas e que eles lembrem, sabe, da vovó Adriana, da bisa Adriana, porque ela fazia isso e a gente gostava e brincava. Essa é a minha expectativa, esse é o meu sonho. Então, sabe, às vezes eu tenho que simplesmente parar, dar um passo atrás e, tipo... Presente de Natal, deixei todos os presentes decorados, aquela árvore toda maravilhosa. Quem quiser assistir o vlog, mas já aproveita e assiste o vlog. E tipo, o Oliver viu o primeiro presente e não queria abrir mais nada, sabe? Só queria brincar com o primeiro presente. A gente assim, não, Oliver, vamos abrir presente, meu Deus, tantos presentes, Papai Noel trouxe, vovó trouxe, não sei o que, nananã. E cara, ele abriu o primeiro presente e ele queria brincar com o primeiro presente. Então, tipo... Sabe, eu tive que respirar fundo e, né,
tirar a minha expectativa e deixar ele criar as memórias dele, deixar ele brincar com o brinquedo que ele acabou de abrir, porque esse é o brinquedo que ele quer brincar. Ele não tá nem aí que tinha outros 4 presentes pra ele abrir, ele queria brincar com aquele. Então, sabe, tira a expectativa, adiciona memórias. Eu sou cheia de opinião, cheia de opinião formada sobre esse assunto, então paciência, o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu ainda tenho bastante coisa para falar. Enfim, um outro tema são as birras. Eu recebo mensagens sobre isso, tipo, ai, mas seus filhos são tão calminhos, eles não brigam, eles não fazem birra, Isabelle e Oliver nunca passaram pelas fases de birra, de terrible twos, de não sei o que, tal. E eu sempre fico assim, tipo, né, de novo, meus filhos são especiais, seus filhos não são especiais. É óbvio que os meus filhos fazem birra. Sabe por quê? Porque todas as crianças do universo fazem birra, porque faz parte, é normal, né? Obviamente ninguém gosta, somente em público, ao vivo e a cores. E como pai e mãe, o nosso dever é ajudar a criança a lidar com aquela emoção, né? Por que que eles estão fazendo aquele escândalo, aquela birra, aquele chilique naquele momento? Você pode não saber, você pode não conseguir descobrir, mas faz parte do desenvolvimento normal de todas as crianças, sabe? Tem a fase de ficar frustrado de não conseguir se comunicar direito, tipo com 1 ano e pouco, 2 anos, sabe? A criança já entende o que ela quer, mas ela não consegue passar essa mensagem porque não consegue falar direito. Depois tem a fase de tipo, sabe, não conseguir, né? Uma criança de 2, 3 anos é uma bomba de emoções, né? A qualquer momento eles explodem porque eles não sabem, sabe, lidar com frustrações, com, sabe, ouvir um não, ter que esperar por alguma coisa. Então é óbvio que todos esses momentos acontecem porque, graças a Deus, são crianças normais que estão se desenvolvendo normais, e isso faz parte do desenvolvimento deles, sabe? Faz parte do processo que o cérebro deles tem que passar para conseguir lidar com certas situações, de conseguir lidar com certas emoções. Então, óbvio que os dois deram muitos chiliques. O Oliver tem 2 anos e meio, ele está no auge da fase dos chiliques, como toda criança de 2 anos, como toda criança de 3 anos, sabe? A Isabela tem 6 anos, hoje em dia ela já entende, né? Os chiliques dela são diferentes porque são de propósito, são tipo uma coisa mais pra, né, chamar atenção mesmo, mas ela entende que tipo, o chilique não leva ela a lugar nenhum. Se ela tá pedindo uma coisa e eu falei que não, ela tá falando, pediu uma coisa e o pai disse que tem que esperar ela dar um chilique, aí que a coisa não vai acontecer mesmo, aí que ela não vai conseguir, aí que o timer que eu falei, do timer de 5 minutos, sobe para 10 minutos, vai ter que esperar mais 5 minutos de novo. Ela já entende isso, não quer dizer que ela não dê chiliques, mas ela entende. O Oliver ainda não. Então é tipo, sabe, trabalhar com ele para lidar com essa emoção. Não sucumbir todas as suas vontades só porque ele deu chilique, sabe? Não é porque ele deu um chilique, no outro dia ele deu um chilique porque eu cortei o sanduíche na diagonal em vez de cortar no meio. Ele deu um chilique, um escândalo assim, de tipo, perder o ar. Cara, eu não vou fazer um outro sanduíche só porque eu cortei na diagonal em vez de cortar no meio. O sanduíche é o mesmo. Ele tem que aprender a lidar com a frustração de que eu simplesmente não vou jogar os sanduíches fora, não vou fazer um outro sanduíche inteiro pra ele só porque cortou diferente. Não, sabe? Cortou diferente, paciência. Não quer comer? Ótimo, toma. Acabou, mudei o prato de lugar. Oliver não vai mais papar. Não, mas eu quero o sanduíche. Vai querer mesmo assim? Não, quero cortar no meio. Então você não vai comer. Ou você quer comer assim, é o mesmo sanduíche, é o mesmo, sabe, geleia com pasta de amendoim. E depois de choro, de birra, de grito, de se jogar pra trás, comer o sanduíche. Às vezes ele não come, às vezes simplesmente, ok, vai ficar ali na pia e ele não vai comer, sabe? Aí depois no outro dia deu um chilique porque dei o prato azul e não era verde, e o copo era amarelo, não era combinado com azul. Nossa, um chilique. Poderia simplesmente pegar um outro copo, trocar a água, dar o copo para ele? Poderia. Como princípio, eu acho que ele tem que se acalmar, ele tem que aprender a lidar com a situação
A água é a mesma, o copo é o mesmo, só mudou a cor. Não vou sujar outro copo, não vou trocar outro copo só porque ele deu chilique. Mas, né, aos poucos a gente vai lidando com a situação. Hoje em dia, eu preparo o sanduíche dele, coloco no pratinho em frente a ele e falo, como que você quer que corte? Aí ele vai lá com a mãozinha, mostra assim, um dia ele quer na diagonal, um dia ele quer no meio, às vezes ele quer na metade, não sei o quê. Então é uma maneira de ajudar, sabe, de trabalhar com ele, para ele aprender a se comunicar melhor, para ele aprender a controlar as emoções e as frustrações dele. Claro, não vou ficar instigando, sabe? Se eu sei que ele dá chilique porque cortou o pão de uma maneira e ele queria de outra maneira, ok, como que você quer que a mamãe corte seu pão hoje? Aí ele vai lá, mostra, eu corto certinho, ele fica feliz, come, sabe? Eu falo, olha, vai lá escolher seu prato. Ele que escolhe o prato dele todos os dias, porque ele escolhe qual cor que ele quer. Então não dá mais chilique porque o copo não tá combinando com o prato, porque queria o azul, não queria o verde, porque queria o amarelo, não queria o laranja. Vai lá, escolhe seu prato. Ó, a comida tá pronta, vai lá, escolhe seu prato. Então ele vai. Então a gente vai aprendendo a lidar com ele, sabe? Quando começa uma nova fase de birra, você aprende a lidar com aquela situação, mas depois vai vir uma outra fase de birra. Aliás, nenhuma outra grande certeza na vida de mãe e pai é que tudo passa. As fases boas e deliciosas e gostosinhas, infelizmente passam muito rápido. Mas as fases ruins, sabe? A fase de a fase de recém-nascido que não dorme de noite, a fase das birras, tudo passa também, sabe? Então, né, a gente tem que aprender a lidar com cada fase e aprender a ir se adaptando a cada fase, porque nada dura para sempre. Na maternidade, na vida de uma criança, nada, né, nenhuma desses pequenos coisinhas são eternos. Então, calma, sabe? O bebê recém-nascido que não dorme de noite, sua vida não acabou. Não vai ser assim para sempre, sabe? Você tem que aprender a lidar com aquela situação naquele momento, porque daqui a pouco passa e vai aparecer outra coisa. E aí essa outra coisa, você vai ter que aprender a lidar com essa outra coisa naquele momento e vai passar e depois vem uma outra coisa. Mas, né, ainda voltando ao tema birra, sim, é normal, toda criança faz e a gente simplesmente tem que ajudar a lidar com aquilo. Eu faço questão absoluta de não ser plateia de birra, não sucumbir a todas as vontades de birra, a deixar bem claro que existem consequências, tipo, deu birra porque pediu uma coisa no supermercado, em supermercado não se pede. E Isabela já entende bem isso. Ah, mas eu quero não sei o que. Não, supermercado não se pede. É muito feio ficar pedindo coisa em loja. E se você pedir que você não ganha mesmo. Mas, né, quem sabe? Olha, eu não vou comprar o saco inteiro de bala. Mas se você se comportar, ficar direitinho até o final, quando a gente sentar no carro, eu te dou uma bala. Eu te dou um pirulito. Então, né, também consequência e recompensa para eles irem entendendo, sabe, o que cada comportamento gera. Tipo, a Isabela tá com 6 anos e pouco, ela já entende, né, o que significa uma birra. Muitas das birras dela são puramente para chamar a atenção. Então, ela não ganha atenção. E ela sabe que quando ela dá birra, ela perde coisas. Ela não ganha nada quando ela faz birra, mas ela perde um monte de coisa. Ela perde privilégios, ela não assiste desenho depois de jantar, ela não... seja lá o que for que ela tá pedindo, ela não vai conseguir, ela não vai brincar com a amiga no fim de semana, ela não vai andar de bicicleta na rua com a vizinha, né? Então, birras trazem consequências. Na idade dela, ela já entende. O Oliver, obviamente, ainda não. Mas, né, porque nós fomos lidando com as diferentes fases de birra da vida dela ao longo dos anos, ela já tá numa situação, numa idade, numa formação mental, psicológica, que ela consegue entender isso bem. E por fim, como eu falei, se permita ser imperfeito. Como eu falei, eu tenho muitas opiniões fortes e opinião formada sobre certas coisas, sobre o que eu considero que seja a melhor opção para os meus filhos. Talvez você esteja aí me assistindo e achando tudo um absurdo, meu Deus, não farei isso de jeito nenhum. Ótimo, acho ótimo que você pense assim, que você tenha suas próprias convicções, suas próprias opiniões formadas sobre como você quer criar os seus filhos, porque eu tenho as minhas opiniões de como eu quero criar os meus filhos, mas sabendo perfeitamente que
eu não sou perfeita, que eu cometo muitos erros, meu marido comete muitos erros e que, sabe, faz parte, porque criança não vem com manual e a gente tá aprendendo, sabe? Cada fase traz um ensinamento e quando você acha que você já sabe como fazer uma coisa, acontece uma outra coisa, você tem que aprender tudo de novo. Quando você já tem um filho, tem um segundo, você acha que vai tirar de letra porque, né, já passou pela situação X, o segundo filho vem e é completamente diferente, você tem que aprender, tem que ser mãe, pai de primeira viagem para aquele segundo filho, tudo de novo. Então, sabe, se permita errar, se permita aprender com o processo, porque isso é normal também, sabe? Né? Assim como o seu filho e os meus filhos não são especiais, você também não é especial, eu também não sou especial. Eu não sou a única mãe que erra. Eu não sou a única mãe que não sabe de tudo, né? Todo mundo é assim. Minha mãe também errou, meu pai também errou, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô. Porque somos todos humanos e, cara, isso faz parte, sabe? Faz parte da natureza humana. Então me contem aqui nos comentários se vocês são, tipo, um pai ou mãe carrasco, né, assim, mais linha dura. Se bem que eu não gosto muito disso não, porque quando tem que ser palhaça, rolar no chão e me empolgar na caça ao ovo de Páscoa, eu total entro na bagunça. Mas eu também tenho convicções bem específicas de como eu quero criar meus filhos, como que eu quero que eles se vejam, como que eu quero que eles me vejam, né, ao longo de sua vida. Mas, sei lá, me conta aí embaixo como que vocês lidam com esse carrossel de emoções que é criar filhos. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau!